Olá, seja bem-vindo novamente às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa segunda aula desse sétimo módulo tratando sobre o acusativo, especificamente sobre a nossa introdução. Na última aula nós tratamos sobre os aspectos mais basilares do acusativo, ali mostrando sobre a construção de João 3,16. Nós mostramos que quem ama, ama alguém ou ama algo. E este tipo de questionamento nos faz pensar que tipo de complemento o verbo está pedindo. Então, algo importantíssimo quando estamos tratando sobre acusativo é a noção de transitividade. A transitividade, como nós já explicamos, diz respeito ao complemento. A que tipo de complemento se está referindo ao verbo que está sendo colocado em voga aí? Por exemplo, Deus amou o mundo. Quem ama, ama alguém. Esse tipo de questionamento, esse tipo de construção nos faz pensar que tipo de complemento está sendo colocado. Neste caso, um objeto direto. Quem ama, ama alguém. Este alguém, então, será um objeto. Neste caso, um objeto direto. E esta é a ideia que se pode entender a partir do acusativo. É uma ideia basilar ali de objeto direto que precisa estar em consideração dentro dessa análise. Então, fizemos questão de explicar esse ponto e é a partir dessa análise aí, deste ponto mais basilar, que nós vamos analisar a construção de João 3,16 ainda em nossa mente, tendo ela em mente aqui. Antes disso, eu quero falar um pouco sobre a frequência dos casos dentro do Novo Testamento. Nós já percebemos e tratamos sobre esse quadro aí, e é importante pensar sobre ele por uma questão de frequência mesmo, né? Quantas vezes cada caso aparece dentro do Novo Testamento é um tanto importante. Nós já falamos sobre o nominativo, que aparece ali em 30% das vezes. Nós já tratamos sobre o vocativo, que aparece 1%. Falamos sobre o genitivo, que aparece 25% das vezes. E no caso também do dativo, falamos que ele aparece ali 15% das vezes. Essa questão aqui sobre acusativo e nominativo é um número, né, em porcentagem, muitas vezes é um número aproximado. Às vezes você pode ver um pouco mais, um pouco menos ali, 30% para o acusativo, 31%, não sei, porque as ferramentas de busca, né, elas às vezes têm alguma diferença aí de algumas variáveis e tal, e isso pode aumentar ou diminuir um pouco. Mas, de um modo geral, esses números aí nos dão uma ideia mais ampla de quantas vezes, né, de qual a frequência de que esses casos aparecem no Novo Testamento. Sendo assim, o acusativo aqui com 29%, que é o caso que nós estamos aqui tomando em consideração, é o caso com uma grande frequência ali junto com o nominativo, é um dos casos que mais aparecem, se não o que mais aparece dentro do Novo Testamento, é o acusativo. Então, sendo assim, você já percebe que diante de uma grande frequência, ele será grandemente significante também dentro da exegese, já que muitas vezes ele vai aparecer, é importante saber o que ele significa, não é isso? Então, por essa razão, o acusativo tem a sua grande relevância aqui para o nosso estudo. Tendo falado sobre isso, vamos então entender aqui um pouco sobre o grego clássico e especificamente com relação ao acusativo. O que diz respeito o grego clássico aqui para o que nós estamos estudando? Primeiro, para que você entenda, né? O grego clássico, ele foi de onde veio o grego koiné. Então, se você lembra um pouco aí sobre a história da língua grega, antes do grego clássico, antes do grego koiné, nós tínhamos o grego clássico. E o grego clássico, ele teve várias etapas, certo? Jônico, dórico, enfim, sobre as questões lá de regiões e também de períodos também. Um desses gregos aqui foi chamado de grego ático, que é de onde veio boa parte das obras
que se tem hoje do grego clássico também. Mas só para que você entenda que esse grego clássico foi o grego em que foi escrito, em que foram escritas as grandes obras, né? Como nós a conhecemos, a Odisseia, por exemplo, os diálogos de Platão e tal, enfim. Então esse grego clássico era um grego bem literário, né? Então muitas obras filosóficas, muitas obras literárias foram escritas no grego clássico. Então, o que se tem hoje de grego clássico de corpora, né? Ou seja, de muita coisa escrita ali que se pode analisar, é muita coisa realmente. Então, o grego clássico, ele veio antes do grego koiné. Mas a gente precisa entender um outro elemento. Então, teve o grego clássico, então o grego koiné, que veio depois. Lembre-se que a língua passa por um processo de mudança, né? Que nós podemos chamar de evolução. Ou seja, aqui nós tínhamos o grego clássico e aqui nós vamos chamar de grego koiné. Essa evolução, essa mudança que trouxe, que gerou aí, vamos dizer assim, o grego koiné, isso gera na língua, né? Como toda língua é mutável, toda língua é muito mutável, ela muda muito dentro de não só do tempo, mas também em regiões e tal, enfim, mas dentro da evolução aí diacrônica da língua, ou seja, através do tempo, nós temos o grego clássico e o grego koiné. O grego clássico, como eu falei, um grego mais literário, um grego que por ser mais literário, por ser mais escrito, ele tinha mais complexidade, vamos dizer assim. Ele era um estágio da língua grega em que se percebe muita complexidade. Era uma língua com muitos casos, não tinha-se tantas preposições, a gente vai já tratar sobre isso. Mas, enfim, a história da língua grega, quando se fala sobre o grego clássico, era um grego, vamos chamar assim, a grosso modo, mais complicado. A evolução da língua foi para uma simplificação. É claro que essa simplificação não é absoluta, né? Muitas coisas de complexidade da língua ficam, inclusive os casos. Mas há um processo de simplificação dentro do grego clássico para o grego koiné. Sendo assim, tendo esse background aí, essa ideia mais ampla na sua mente, a gente pode falar um pouco sobre grego clássico e grego koiné. O grego era empregado como um caso, especificamente estamos falando aqui do acusativo, para que você não se perca. Então, o acusativo, ele era empregado como o caso oblíquo, certo? Por excelência ou par excellence, no grego clássico, por duas razões. Primeiro, explicando aqui o que seria esse caso oblíquo, né? O caso oblíquo seria o que é derivado do caso principal. Entendo, então, que o caso reto, vamos dizer assim, o caso principal, de onde os outros são originados, seria o caso nominativo. No caso, os casos oblíquos, originados desse caso reto aqui, do caso principal, seriam exatamente acusativo, genitivo e dativo. Então, o caso oblíquo, ou seja, o caso oblíquo por excelência, seria o caso acusativo. Por quê? Ele diz aqui. Primeiro, porque ele era de longe o mais frequente dos casos oblíquos, ou seja, genitivo, dativo e acusativo. Dentro do que nós falamos lá, você deve lembrar do quadro, né, do gráfico, nós tínhamos ali o nominativo com 30%, e aí nós tínhamos o acusativo com 29%, o genitivo com 15%, né? Então, você pode perceber que genitivo e dativo, eles têm uma quantidade menor do que o acusativo. O acusativo ainda era o que tinha a maior quantidade dentro do grego clássico. Não estou falando do grego koiné. Quando eu falei do quadro, a lei era com relação ao grego koiné no Novo Testamento. E ainda assim, no grego koiné, no Novo Testamento, o acusativo ainda era maior. Mas, aliás, quase maior, né? Ele perde um pouquinho ali para o nominativo. Mas no grego clássico,
o acusativo era de longe o que era mais utilizado. Então, aquela porcentagem ali, não se referindo ao grego koiné, se nós fôssemos colocar no grego clássico, aquela porcentagem para o acusativo seria muito maior. Inclusive, dativo e genitivo seriam bem menos e o acusativo seria maior. Inclusive, ele era o menos específico dos casos oblíquos, ou seja, entre genitivo, dativo e acusativo. Ele era o menos específico, ele era o menos, o que trazia menos especificidade, ele era o mais geral, permitindo o seu uso em um grande número de circunstâncias. Se ele era tão geral, então ele podia ser usado várias e várias e várias vezes. Podia-se inclusive dizer que esse era o caso padrão, ou como se é chamado também na gramática, o caso não marcado, ou seja, seria o caso usado como rotina, certo? Aqui, rotina, a não ser que houvesse alguma outra razão para usar outro caso. Então, seria o caso comum. Você não tem outra razão para usar outro caso, então você usa o acusativo, ele seria o caso não marcado. Os outros casos seriam os casos marcados, ou seja, seriam os casos quando você quer dizer algo diferente. No caso, o acusativo dentro do grego clássico era o caso mais geralzão, assim, podia entrar em muitas categorias, muitos usos. Um uso tão geral assim gerava a ele essa amplitude maior de possibilidades de utilização. Sendo assim, quando nós vamos perceber também um outro motivo pelo qual ele era um caso oblíquo, é que as estatísticas mostram, no caso para o Novo Testamento, uma questão diferente. Por quê? Porque no grego clássico, diferente do grego clássico, em que o acusativo era grandemente utilizado, quando nós vamos para o Novo Testamento, as coisas mudam de figura. Os nominativos têm mais ou menos ali 31%, né, ou 30%, enfim, mais nominativos do que os acusativos. Os acusativos têm mais ou menos ali 29%. Então, o nominativo, ele tem muitos, e depois nós temos o acusativo. No caso do grego clássico, o acusativo ganharia do nominativo, mas no grego koiné as coisas mudam de figura no Novo Testamento. No grego clássico, o acusativo supera o número, inclusive, de dativos e genitivos juntos. Se juntasse dativo e genitivo juntos, ainda assim, no grego clássico, o acusativo superaria. No Novo Testamento isso é um pouco diferente. Embora, na verdade que é embora, certo? Haja mais acusativos do que genitivos, realmente genitivos 25%, dativos 15%, a combinação dos dois é 40%, ainda é maior, bem maior do que o número de acusativos. Então a diferença aí entre grego clássico e o grego koiné é uma diferença substancial. Então quero dar um toque aqui sobre grego clássico, certo? Nós estamos aprendendo o grego koiné. Não se deixe levar por pessoas que queiram ensinar para você o grego clássico como se ele fosse o grego koiné. Não é. Existe um lugar para estudar o grego clássico, é uma opção de se estudar. Ele vai ter muitas semelhanças do alfabeto, inclusive sintáticas, semânticas, inclusive, mas é uma outra língua praticamente. Não é o grego koiné, é o grego clássico. Então não se deixe levar por pessoas que vão lhe fazer entender que o grego clássico é o mesmo que o koiné, porque ele não é. Ele é um tanto diferente, sintaticamente bem diferente. Então por isso, quando você vier aí aula de grego e tal, pense primeiro que tipo de grego está sendo ensinado. Não, mas é o grego clássico, é a mesma coisa do koiné. Não é. Ele é bem diferente, tem muita coisa diferente, inclusive o corpus, né? Obviamente, alguém que estuda o grego clássico, ele não vai ter o corpus do Novo Testamento como seu principal corpus de pesquisa. Na verdade, vai ter outros corpora, né? Ou seja, outras fontes de estudo, de pesquisa, além do Novo Testamento, que não será nem de longe o principal. Então, por isso é importante falar isso, para que você não se deixe enganar, não é que se deixe enganar se as pessoas quisessem enganar você, mas para que você não erre, né? Não cometa o equívoco de achar que o grego koiné
é a mesma coisa do grego clássico, porque ele não é. Então fica esse toque aí pra gente, como a gente está percebendo aqui, sintaticamente, diferenças estatísticas, né, de frequência do Novo Testamento e de quantas vezes isso aparece no clássico e no koiné e tal. Uma outra questão sobre essa diferença de grego koiné para o grego clássico é achar, por exemplo, que lá no grego, que quando nós estudamos os dicionários teológicos, né, nós temos aquele dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, certo? E aí, de repente, você encontra lá uma palavra, pode ser a palavra agape, né, a palavra agape, que é a palavra para amor. Aí lá no Dicionário Internacional do Novo Testamento, né, de Teologia do Novo Testamento, nós temos o grego clássico, nós temos a Septuaginta e nós temos o Novo Testamento. Aí nós temos como a palavra ágape era utilizada no grego clássico, então nós temos como ela era utilizada na Septuaginta e como ela era utilizada no Novo Testamento. Muitas vezes o que as pessoas fazem é pegar as acepções do grego clássico aqui, como se elas fossem praticamente as mesmas do Novo Testamento. Não são. Porque o grego clássico, muitas vezes, os seus escritos são, às vezes, de 1000 anos antes do grego koiné. Talvez um pouco antes, né? Talvez séculos, mas é muita coisa. Em séculos, uma língua muda muito. Em 50 anos, uma língua muda muito. Quanto mais em séculos. Então, cuidado com esse salto aqui do grego clássico para o grego koiné. Ele é um salto muito grande que às vezes as pessoas desconsideram. E muitas vezes o que acontece é o que nós chamamos de uma falácia, que é justamente o que acontece quando você comete um erro interpretativo porque você não considerou o tempo aí, né? Então, muitas vezes é uma falácia cronológica, né? De um erro cronológico, quando você pensa que, na verdade, se chama de uma falácia anacrônica, né? Quando você acha que uma palavra tinha um significado em um tempo, quando na verdade ela só tinha em um tempo bem anterior, um tempo bem posterior. Então, cuidado com essa mudança aí do grego koiné para o grego clássico, porque ela muitas vezes pode causar para você um grave erro de interpretação. Certamente não é o que você quer fazer. Então, lembrando disso, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. O que teria levado a essas diferenças? A diferença do grego koiné para o grego clássico. Nós dissemos que há uma diferença grande aí entre o grego koiné e o grego clássico. Então, o que será que teria levado a essas diferenças, como nós podemos perceber? Primeiro, muitas das sutilezas, é importante falar sobre as sutilezas da língua, né? São as diferenças, pequenas diferenças, minúcias que a língua tem, elas começam a cair quando o grego passou do clássico para o koiné. A língua do grego clássico era muito mais minuciosa. Lembra que eu falei que ela era mais literária, tinha uma característica de ser encontrada ali de forma mais escrita. Obviamente ele era falado também, mas quando nós temos a língua escrita, nós podemos ter uma ideia de como ela era falada. E ela era escrita, né, no seu formato escrito, ela tinha uma característica muito mais literária. Então, o grego koiné, ele se tornou ali a língua do comércio. Ele era meio que a língua franca, certo? A língua que era utilizada em qualquer lugar. Então, para muitos, inclusive, que não eram nativos, pessoas que não falavam grego tiveram que aprender o grego para fazer comércio, para viver, né? Para seguir o seu dia a dia. E nisso a língua acabou começando a seguir uma simplificação, um caminho. Lembra que eu falei ali sobre a evolução da língua? E aqui nós temos o grego clássico e aqui o grego koiné. Então esse caminho aqui de evolução, ele também foi um caminho de simplificação. Esse caminho de simplificação, ou seja, um caminho
que levou do mais complexo, de uma língua mais minuciosa, vamos dizer aqui, né? Mais complexidade, mais minúcias, para o caminho de menos complexidade, menos minúcias. Certo? Por quê? Porque daqui para cá, o grego clássico era uma língua mais setorizada ali para uma região. O grego koiné passou a se tornar mais universal. As pessoas começaram a usar mais o grego. Exatamente também você pode lembrar ali das invasões macedônicas, né? Das guerras de Alexandre. As guerras de Alexandre Magno. As guerras de Alexandre Magno levaram a algo chamado de helenização. Alexandre era apaixonado pela cultura grega, então ele queria que a cultura grega se espalhasse. Então ele foi levando a cultura grega por onde ele foi. Se você lembra da história, Alexandre saiu conquistando muita coisa, levando muita coisa, tornando com que muitas cidades e regiões inteiras se tornassem parte do Império Macedônico, do Império Grego. E sendo assim, sendo a língua espalhada de uma forma tão ampla, ela meio que começou a precisar ser simplificada e não ser tão minuciosa para que as pessoas pudessem ter contato entre si, para que alguém de um setor muito mais afastado do Império Grego pudesse se comunicar com um oficial que chegasse lá de Atenas, né? Então a ideia é mais ou menos essa. A comunicação precisava ser feita, e nisso a simplificação teve que vir. Não podia se ter uma língua tão complexa para ter uma relação de comunicação mais prática ali, mais necessária, mais urgente, que aparecia para aquela necessidade. Então as categorias, por exemplo, como acusativo com relação a título de introduções, um acusativo para aposição a uma sentença, o acusativo absoluto, que eram frequentes, quando os estudiosos vão ver, eram coisas frequentes no grego clássico, eles começam a ser raros ou até inexistentes no Novo Testamento. Não tem, ou muito raramente. Por quê? Porque a língua está se simplificando, ela está tomando uma forma mais simples, porque o grego koiné é um grego mais conversacional, como se percebe, é um grego do Novo Testamento especificamente, né? Ele é um grego mais simples, que pode ser utilizado, não era um grego vulgar, obviamente, mas era um grego mais simples de ser utilizado ali no comércio, uma língua franca para aquelas pessoas. Sendo assim, nesse caminho de simplificação, o acusativo deixou de ter as suas minúcias, como se teria no grego clássico, e passou a ser um caso mais simples. Um outro ponto que levou a essas diferenças foi o seguinte: mantendo-se, por exemplo, como o espírito helenístico, em direção a ser, por exemplo, mais explícito, a questão helenística, grega, era uma questão de explicitude, né? de ser mais explícito, de ser mais claro. A língua grega tem a ideia, justamente, ela tem uma característica de ser mais específica, por exemplo, do que o hebraico, né? Quando a gente vai estudar o hebraico ele tem uma amplitude maior, assim, às vezes, de interpretação. É claro que o autor quis dizer só uma coisa, mas às vezes fica uma questão mais fluida ali. Já o grego, ele, pelas declinações, as suas preposições também, ele se torna uma língua que traz a possibilidade de se ser muito mais específico, de forma muito mais fácil. Então, buscando essa explicitude, né, ser mais explícito, as preposições, por exemplo, passaram a tomar um papel mais proeminente, porque quando se tem uma preposição, nós já temos claramente o que se quer dizer com aquilo ali. Quando nós temos um caso, isso abre margem, às vezes, para a interpretação, mas uma preposição é como se ela tirasse essas possibilidades de interpretação, e a gente já sabe mais facilmente o que se quer dizer com aquilo. Então, as preposições tomaram um papel mais proeminente em lugares em que, por exemplo, simples casos, em particular o acusativo, teria sido usado em tempos mais antigos.
as preposições acabaram tomando lugar do acusativo e de outros casos também, mas especificamente estamos tratando sobre o acusativo. Então, em pontos que se esperaria um acusativo, acaba que muitas vezes aparece uma preposição. Além disso, muitas dessas preposições tomam casos, inclusive, que nem são o acusativo. Preposições começam a ser usadas e começam a tomar o genitivo, o dativo, ao invés de usarem o acusativo. E nisso, a proporção em que o acusativo aparece acaba sendo menor. Além de tudo isso, a alta proporção de usos genitivos é aparentemente devido, em parte, a uma influência semítica, certo? No hebraico existe quando se estuda o genitivo, existe um genitivo hebraico, ou seja, o genitivo atributivo, que é uma espécie de genitivo que vem do hebraico, E muitas vezes no Novo Testamento se vê esse tipo de genitivo aparecendo, tomando às vezes formas que poderiam ser, no caso do acusativo, enfim, é uma proporção maior que no caso do grego clássico não se teria dentro do seu corpus ali. Tendo colocado tudo isso, que eu quero mostrar para você, fazer você entender, é que o acusativo, ele faz parte, quando a gente recorta nessa parte aí da língua, ele faz parte de uma evolução da língua, em que muitas vezes ele era bem mais utilizado, ele passou a ser menos utilizado e tendo ali outras influências, especificamente ali das preposições, começaram a aparecer mais, o genitivo atributivo, que toma uma proporção maior, e o acusativo começa a ter uma proporção menor de uso dentro do Novo Testamento em comparação ao grego clássico. Então, tendo falado sobre isso, espero que você tenha gostado da nossa aula. Na próxima aula continuaremos tratando sobre esses assuntos. Que Deus nos abençoe.